O Brasil possui, segundo vários censos realizados, mais de 30 milhões de imóveis irregulares. Para alguns indicadores, isso representa um percentual de 50% do total de imóveis existentes no país. Independentemente do indicador ou do censo, o certo é que é necessário conter esse fenômeno jurídico da irregularidade de imóveis com uma postura proativa do Estado brasileiro e da sociedade como um todo. É certo que o imóvel irregular representa a inviabilidade na obtenção de financiamento junto às instituições financeiras e bancárias, bem como real desvalorização significativa do seu bem na hora de uma avaliação para uma possível venda. O imóvel irregular representa repercussão na movimentação da economia das cidades e da circulação de recursos e de toda a engrenagem econômica no âmbito da cidade. Desta forma, é certo que é preciso compreender e empreender esforços para regularizar o seu imóvel, assim poder usufruir da tranquilidade tão necessária depois da luta de vários anos de vida. Quando se fala em regularização de imóveis, o que traz à baila é a pergunta pelo cidadão comum se o seu local de morada é próprio e, se é próprio, se está regular. Para essa pergunta, a resposta quase sempre é a mesma. A minha morada é própria e eu tenho escritura, encerrando a conversa. Todavia, escritura não é garantia de regularidade e o uso daquela morada ou bem imóvel não significa também regularidade. Assim, procura-se fugir dos conceitos técnicos, essa exposição que ora faço para vocês, e, consequentemente, seu rigor jurídico. Trazer para o entendimento do leigo uma explicação que possa fazê-lo compreender o que significa escritura, como também o que significa posse e propriedade, principalmente neste momento. Quando uma pessoa fala que tem escritura como se fosse sinônimo de regularidade, é porque ela não sabe que a escritura se revela apenas no documento que exterioriza a concretude de um negócio jurídico que se chama venda, oportunidade que uma pessoa cede para outra, normalmente com recebimento de um valor monetário, que é o dinheiro, uma área que tinha domínio ou posse. Por sua vez, a propriedade é a situação fática que expressa o aspecto formal da titularidade, de forma que nem sempre o domínio da área se materializa na mão única do proprietário. Ou seja, é possível que a propriedade e domínio estejam em mãos diferentes ao mesmo tempo. Propriedade, no conceito mais tradicional, é um poder jurídico que uma pessoa tem em usar, gozar, dispor e reaver determinado bem, que seja corpóreo, móveis ou imóveis, quer seja incorpóreo, por exemplo, direitos autorais. O artigo 225 do Código Civil consagra no seu inciso 1º a propriedade como uma das formas de direitos reais. Assim que um bem imóvel somente será uma propriedade se estiver registrado formalmente no cartório do registro de imóveis de uma cidade, ou seja, somente é proprietário quem registra o bem. Sendo assim, vale assinalar que a matrícula é título que registra, caracteriza e publiciza
e garante a segurança do direito de propriedade. Não é demais lembrar que o artigo 108 do Código Civil determina que a compra e venda de um bem imóvel acima de 30 salários mínimos só é válida se for realizado através de escritura pública. Vamos ver a leitura do artigo 108 do Código Civil. Não dispõe da lei em contrário. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário do país. Se a propriedade tem uma natureza jurídica de direito real, o mesmo não se pode dizer da posse, que na literatura jurídica assiste ao longo dos tempos, lá dos idos do direito romano, uma acirrada discussão sobre a natureza da posse, sem que até o presente se tenha uma posição consagrada sobre o tema. A única coisa que se consegue identificar é o papel de protagonismo das teorias subjetivas e objetivas nas personalidades respectivas de Savigny e Eric. A posse revela uma situação de fato e não de direito, e a realidade, por assim dizer, nua e crua que se apresenta aos olhos. O Código Civil de 2002 deixou de conceituar diretamente o que seja posse. Todavia, no seu artigo 1196, ao definir o que seja possuidor, acabou por suprimir a omissão, uma vez que o conceito de possuidor por inteligência acabou por vias transversais, oferecendo o conceito de posse que o legislador não ofereceu. Senão vejamos. Artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerente à propriedade. De tal sorte, o conceito de posse, por ser muito econômico, acaba requerendo o auxílio do conceito de propriedade, quando assinala: o conceito de posse exige o exercício de fato pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Como sabemos, o conceito de propriedade elenca gozar, usar, dispor e reivindicar. São poderes do conceito de propriedade. Basta apenas ao posseiro, possuindo um desses poderes, que estará caracterizado sua condição e a sua posse.